Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Diana e eu vim aqui falar de um livro que eu li faz pouquinho tempo e ele não sai mais da minha cabeça, que é Os Supridores, do José Faleiro. O José Faleiro, ele é um escritor porto-alegrense aqui do Rio Grande do Sul. Ele tem origem periférica, então a história Os Supridores e até os contos que ele tem, que é Em Que Mundo Tu Vive, tem esse pano de fundo periférico e também mostra como essas pessoas de origem periférica estão inseridas na sociedade central, digamos assim. Então, quem são os supridores? Os supridores, eles são aquelas pessoas que trabalham no supermercado abastecendo as prateleiras. Mas, como a gente sabe, nem tudo aquilo que tá na carteira é o que realmente tu faz. Então, o Pedro e o Marques, que são dois supridores dessa rede de supermercado Fênix, eles trabalham abastecendo prateleiras, assim como eles fazem todas as outras multifunções que não competem a eles, mas eles estão ali e fazem. O Pedro, ele é da Lomba do Pinheiro, enquanto o Marques, ele é da Vila Lupicínio Rodrigues. Ambas são regiões de Porto Alegre. E eles têm a vida dura na maioria da população brasileira, que é acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha e dorme, e não tem dinheiro. No caso, o teu mês inteiro de trabalho serve só pra tu comer o pão de todo dia, e é isso. E o Pedro, apesar da realidade que ele vive, ele consegue ter acesso maior a livros, então ele costuma estudar mais. E ele lê Karl Marx, e ele vê que a vida não é justa, e que aquilo que acontece com ele todo dia é o famoso capitalismo. Então, quando ele começa a ter mais noções dessas situações, ele começa a conversar com um amigo Marx para contar e tentar esclarecer esse amigo. E como eles vivem essa dura realidade, o Pedro, ele não aguenta mais isso, porque ele sabe que os pais dele eram pobres, os avós eram pobres, então era um ciclo de pobreza, né? E ele resolve criar um negócio, que é vender coisas ilícitas. Digamos assim, não sei se eu posso falar aqui essas coisas, mas enfim, a coisa, na verdade. E ele pede ajuda pro Marx, que é tipo, vamos dizer, o melhor amigo dele, e ambos criam esse negócio para vender. Então, até agora, eu não vou falar. Eu aviso quando eu começar a falar spoilers do livro, mas eu só quero dizer que esse livro é muito bom. A escrita é fluida. Quando tu começa a ler, tu não quer parar, porque tu quer saber o que vai acontecer depois. Como vai ser o rumo desses negócios? Como que eles vão conseguir vender e realmente ter dinheiro, sabe? Então, é um livro incrível que mostra a dura realidade brasileira e nos faz questionar muitas coisas de por que a vida é assim, sabe? Então, eu não vou dar muitos spoilers, né? Mas a partir de agora, eu vou falar algumas coisas que dão a entender o final, né? E só o que eu posso dizer é que desde o início do livro, tu tem certeza que alguma coisa não vai acabar bem, sabe? E acho que tu fica lendo porque tu quer saber exatamente o que vai dar errado e quando vai dar errado. Porque é a única certeza que tu tem. Porque a gente sabe que quando as pessoas que vivem nessa região periférica, elas resolvem ter dinheiro de uma maneira que não seja lícita, normalmente acontecem outros 1000 problemas que dão um fim triste, independente do que seja, prisão, né, várias coisas assim. E acho que esse livro instiga a tu saber o final. E aí quando tu chega lá no fim, tu fica tipo, tu fecha o livro e tu fica, meu Deus, que triste, sabe? Porque essa é a realidade de muitas pessoas. Essa é a realidade de muitas mães que ficam sem filhos, é a realidade de muitas mães que não conseguem fornecer o básico para os seus filhos. São famílias inteiras destruídas. E isso é pela organização que a gente tem.
Organização que eu digo, essa organização mundial capitalista, sabe? Não vou ficar adentrando nessas questões, mas falando aqui porque é uma coisa que cita no livro, então acho muito importante ressaltar isso. E é um choque de realidade, apesar de já conhecer um pouco a realidade, continua sendo um choque, sabe? Porque, bom, eu já morei na Lomba do Pinheiro, então sei como é lá. Não. Às vezes as pessoas até. Quem não conhece acha que é muito pior. Não, não é. Mas é diferente. É uma realidade cruel. Porque. Não tem o que dizer. Assim é a vida, sabe? E é muito triste quando a gente termina esse livro, porque a gente quer fazer diferente, só que a gente nem sabe o que fazer diferente, porque é os ciclos. Ah, é assim, depois é assado e assim. E aí fica um ciclo sem fim de tristeza e dor, né? Em resumo. Mas enfim, leiam José Faleiro. Ele é um escritor maravilhoso. Ele consegue descrever essa realidade porque ele estava presente nela. Não sei direito como tá, onde ele mora atualmente, qual é a vida atual, mas ele sabe descrever perfeitamente. E agora, meu objetivo de vida desse ano é ir na Feira do Livro para encontrar ele. E aí eu quero comprar um dos livros dele para receber um autógrafo, porque ele é uma pessoa incrível, assim, genial. Realmente, ele é genial, ele é inteligente, ele é um escritor maravilhoso porque é um livro que tu não se desgruda. Assim como os contos que eu li dele, Em Que Mundo Tu Vive, tu sempre quer ler o próximo conto, porque apesar de trágico, tem coisas que são cômicas, sabe? Então, é isso. José Faleiro. Beijo.